Ô Casão, concorda? Sobrou Gerson, faltou Garro na hora decisiva do jogo? Não, o Gerson sobra toda vez, né? O Gerson está numa fase espetacular. O Gerson, eu pedi ele na seleção desde 19, cara. Desde aquele Flamengo de 19, que estava arrebentando, e o Tite era o treinador da seleção brasileira, eu estava na TV Globo ainda, falava, tem que convocar o Gerson, tem que convocar o Gerson, tem que convocar o Gerson. O Tite nunca deu uma oportunidade decente para o Gerson. Hoje em dia, o Gerson é muito melhor do que aquele de 19. Ele tem mais experiência, mais rodagem. Hoje ele toma conta do meio campo. Hoje ele erra menos, porque ele tem mais experiência mesmo de campo, de situações de jogo. Hoje ele erra menos, ele sabe o tempo da bola, a hora que tocar, a hora de segurar, a hora de dar um lançamento. Ele é o melhor jogador brasileiro nesse momento que joga aqui no Brasil, no meio campo, né? Do meio campo, talvez seja de todos, né? Mas do meio campo, sem dúvida alguma, é aquele jogador que tem mais força física, tem mais jogo cerebral, tem mais jogo técnico. Eu sei que a Miri gosta muito do Ganso, e o Ganso fez uma partidaça no meio da semana, aquele toque de calcanhar, é maravilhoso, mas o Gerson ganha na dinâmica. O Gerson tem mais dinâmica, é mais jovem também, né? E não teve as contusões com o Ganso, mas eu acho o Ganso genial também. Só que o Gerson, eu falo que ele é o melhor jogador brasileiro do momento, jogando aqui no Brasil, porque ele tem a força física, ele tem a dinâmica, o ritmo, a técnica e é super inteligente. Do lado do Corinthians, vamos lá. Eu vou na mesma linha que a Mili falou. Eu elogio muito o Gabo. Todo mundo, a grande maioria das pessoas elogiam o Gabo. Mas hoje precisava de jogada individual. O Garro hoje precisava pegar a bola e partir para cima. O Coronado, quando entrou, precisava pegar a bola e partir para cima. Nenhum dos dois partiu para cima para nenhuma jogada. Eles pegavam e tentavam uma tabelinha, tocavam um para o outro. Erraram a maioria das jogadas, tentativa de tabela. Hoje era jogo para alguém pegar a bola e falar assim, quem vai mandar esse jogo sou eu, vou partir para cima. É jogador habilidoso, é jogador rápido, é jogador que tem o drible. Tinha que ter partido para cima e não só ficar tocando de um lado para o outro, para cá, para lá, como eles fizeram. Então faltou, dentro do Corinthians, no campo, jogadores que assumissem a responsabilidade criativa e agressiva do time. Era partir para cima no drible. Tinha um jogador a mais. Cara. Parte para cima. Se você passar pelo primeiro, abre um espaço enorme. Se o Garro parte para cima e dribla o marcador dele, desmonta completamente uma defesa que tem um jogador a menos. Não, eles não, em nenhum momento teve jogada para desmontar a defesa do Flamengo. O Flamengo ficou o segundo tempo com a defesa totalmente segura e dominando a parte ofensiva do Corinthians. Faltou personalidade e faltou jogadores que falam assim, hoje sou eu. Não teve. Com certeza, com certeza. Pessoal, a gente está com a enquete no ar aqui, perguntando quem vai ser campeão. Nós temos 20 minutos de live, estamos batendo 1.000 likes já, e já batemos 2.439 agora votos na enquete. Então sigam participando, daqui a pouco eu vou perguntar para o Casão e para a Mili, mas eu quero agradecer, porque nós temos 22 minutos mais ou menos de live, e olha, tá rápido demais, muita audiência, muita gente participando do chat. Muito obrigado a todo mundo que está participando aqui conosco. Pessoal, deixa eu repassar mais uma pergunta referente ao jogo e referente à conduta do Flamengo. O Gabigol, que saiu na expulsão, que a gente está vendo a imagem aí do Bruno Henrique deixando o campo, o Felipe Luiz optou por tirar o Gabigol, colocou 3 zagueiros, já falamos sobre isso. Mas o que acontece com o Gabigol, hein? Que mais uma vez não conseguiu jogar, Mili. O Gabigol está numa fase tão difícil assim, a ponto de não conseguir se integrar ao time, tanto que o time melhorou depois da saída dele, na minha opinião. O que tu acha, Mili? Eu acho que melhorou também. Ele não acertou um passe, ele furou bolas, ele foi driblado 2 vezes pelo Matheus Bidu, um chapéu e um drible fácil. O Matheus Bidu deu um drible nele, assim, foram 2 dribles consecutivos, né? Muito fáceis de serem dados. É um jogador que está visivelmente sem ritmo de jogo e sem confiança, né? O Gabriel Barbosa se separou do Gabigol, eles se desdobraram no tempo. O Gabigol ficou lá em 2019, 2020, e o Gabriel Barbosa é esse que veio até hoje.
A gente sabe o que aconteceu, né? Eu acho que teve muito de vaidade, teve muito de eu vou ali cantar, você cantor, você celebridade. Eu acho que ele achou, ele acreditou que ele talvez fosse o cara depois do Zico, sabe? E aí ele se perdeu nisso. E parece que ele está tentando voltar. Eu acho que ele está tentando voltar. E agora ele tem no Felipe Luiz um parceiro nessa tentativa. Ele está ganhando tempo em campo. Ele não teve isso com o Tite, né? Então todo mundo dizia, ele não voltou porque ele não teve isso. Agora ele tem. Mas foi o terceiro jogo seguido dele e a gente não que saiu de titular, Quinto. né? Quinto. Parece um atacante qualquer, né, Casão? Sei lá, eu não vi ele em campo. Foi o quinto, Mili. Foi o quinto jogo seguido. Então. Ele já tinha jogado um com o Tite, mais 4 com o Felipe. Então é isso, não, né? Não tá tendo e não consegue vir. Eu acho que, não sei quanto tempo o Felipe Luiz vai ter de paciência com ele, para ver se o Gabigol volta e o Gabriel Barbosa vai para o banco. E aí, Casão, Gabi não gol. O Gabriel Barbosa se separou do Gabigol de vez ou a gente ainda pode esperar uma mudança? Não, primeiro, vamos lá. Ele está pagando um preço altíssimo da desviada de foco que ele teve. Ele virou celebridade, ele virou Lil Gabi, sei lá o quê, trapper, esqueceu que a profissão dele era jogar futebol. E aí ele foi caindo. Foi caindo. Já faz uns 2 anos que nada acontece de interessante com o Gabriel. Quando você perde o foco do futebol, isso nós conversamos diversas vezes em debates aqui no UOL, com a Mili participando, eu e outras pessoas, e a gente falava, cara, não dá para dividir o foco para jogador de futebol. Jogador de futebol tem que focar no jogo, no treino, focar na preparação mental do jogo. Você não pode dividir o foco, você não pode querer ser cantor, ator, sabe? Não dá para fazer isso. Celebridade, não dá. O futebol exige muito foco da pessoa. Ele dividiu o foco, começou a cair. Aí a segunda parte, que é a responsabilidade do Tite. O Tite chegou no Flamengo, o Tite nunca gostou do Gabriel. Isso é muito nítido, nunca gostou do Gabriel. Então, o Gabriel desanimou quando chegou o Tite, e o Tite cresceu em cima do Gabriel, e o Gabriel não teve chance, foi ficando largado lá, muitas vezes não era nem relacionado, ficava no banco, várias vezes e não entrava, e sem dúvida alguma, ele perdeu a motivação. Aí entra o Felipe Luiz e ele fala, opa, agora é minha chance. Mas não é de uma hora para outra que você entra em forma, que você consegue recuperar o foco, que você consegue recuperar o trabalho mental. Não é de uma hora para outra. Senão era muito simples, caramba. Senão era muito fácil. Os treinadores, os jogadores, eles trabalham o ano todo a parte mental do foco do cara para partidas importantes, partidas decisivas. Não é você, agora, o treinador que eu não gosto saiu, pronto, estou focado. Isso não existe. Não acontece. Né? É uma coisa, uma utopia. Isso aí não existe completamente. O Gabriel está correndo atrás do tempo que ele deixou para lá, que é muito de responsabilidade dele, a maior parte é responsabilidade dele, mas tem uma fatia que é responsabilidade do Tite, que não fez a mínima questão de tentar recuperar o Gabriel. E ele percebeu isso e largou. Né? O Felipe Luiz está sendo inteligente, porque é melhor ter o Gabriel no campo, mesmo jogando mal, e tirar, do que ter o Gabriel no banco e o time não tá bem e a torcida começar a pedir o Gabriel e ele entra mal. Então é muito mais fácil você corrigir o Gabriel que está mal do que você ser forçado a colocar o Gabriel depois sabendo ou com a porcentagem maior de ele entrar e não resolver nada e o time ficar, como o torcedor falou, como o cara que participou falou, com 10. Entendeu? Então eu dou razão ao Felipe Luiz. Não tem o Pedro, você tem que colocar o Gabriel para jogar. A responsabilidade é dele. O Gabriel tem que assumir essa responsabilidade. Se ele está mal, se ele não está focado ainda, se ele não está com ritmo de jogo ainda, isso é responsabilidade do Gabriel. O Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. Ele está montando um time. O centroavante principal, que seria o titular absoluto, está machucado, vai ficar um tempão fora. O Gabriel tem que entrar para jogar. É isso que o Felipe Luiz está fazendo.
Porque, repito, é muito melhor e mais fácil você colocar o Gabriel e quando ele estando mal, você tirar, do que você ter que colocar ele faltando 20 minutos, 30 minutos e ele entrar mal. Aí você termina o jogo com um cara na frente mal. E o Felipe Luiz não está terminando o jogo nenhum com o cara da frente mal, porque o Gabriel está saindo todo jogo e ele está colocando outra pessoa, um outro cara mais jovem, mais disposto, ou que está mentalmente mais preparado. Eu concordo com o Felipe Luiz. E acho o seguinte, ele tem que continuar insistindo em colocar o Gabriel. Porque no banco o Gabriel é um problema. No jogo, ele não é um problema, é uma solução. Ou ele faz o gol, ou ele sai, como o Felipe está fazendo. Eu queria dizer o seguinte para vocês, ó, jogador, cantor, celebridade, me lembra também outro jogador que não pode jogar a Copa do Brasil porque não foi inscrito, que é o Depay. Fez falta o Memphis Depay hoje para o Corinthians, Miri? Sei, eu acho que não. O Corinthians, sei lá, tivesse uma falta, quem sabe ele batesse a falta, a experiência em campo, talvez. Mas eu acho que o Corinthians, ele estava... Depois, quando o Casão estava falando desse negócio da motivação, das divididas, né? Eu pensei que quando o Coronado entrou em campo, ele entrou como se o empate fosse para o Corinthians, como se o Corinthians estivesse se classificando. Ele entrou numa lerdeza. Parecia que estava ganho, que estava dado, assim, uma substituição do time que está em vantagem, e não era. O Corinthians não conseguiu, no segundo tempo, dividir bolas de uma maneira a chamar a torcida. A torcida do Corinthians nem veio tanto para o jogo hoje. E a torcida do Corinthians e o time dialogam, né? É um diálogo. A torcida puxa, o time vai, o time dá um carrinho no meio de campo, a torcida vem. Não teve isso hoje. Não teve isso hoje. O Corinthians foi um time de uma nota só. Jogou o mesmo jogo desde o começo, sem entender que houve variações táticas importantes e que ele devia ter se aproveitado. E foi perdendo a garra, foi perdendo o que esse time tem de mais importante, né? E acho que a gente tem que olhar assim para isso que o Casagrande falou. Assim, não dá, o Corinthians tem uma chance concreta de não estar na primeira divisão no ano que vem. Não é brincadeira isso. Com o Memphis Depay, sem Memphis Depay, talvez caia, né? Então, a situação é complicada. Tem ainda a Sul-Americana, pode ser que ganhe ainda um título esse ano, mas hoje o Corinthians teve um choque de realidade. Essa daí é a realidade. E não dá para a gente esquecer o que o time faz fora de campo. Porque moveu todas as montanhas financeiras, não pagou, saiu trazendo jogador para ganhar. Para ter um time competitivo, não tem. Perfeito, Miri. A gente está com a coletiva para chamar em seguida. Eu só quero o retorno, é a coletiva do Ramon Dias, né, do técnico do Corinthians, que está pronta, por favor. Então vamos à coletiva do Ramon Dias, que está falando ao vivo aqui conosco nesse fim de papo especial pós-jogo. Vamos lá. Enfim, para todo o time é importante, mas en el conjunto general no fuimos claros. Então acho que foi por isso. Ramon, Emiliano, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. No jogo contra o Internacional, o Corinthians abre o placar, leva o empate. No jogo contra o Atlético, o Corinthians abre o placar, também leva o empate. Hoje o Flamengo estava numa posição parecida com o Corinthians nesses jogos, quando precisava se defender e aprender a ter sufoco. Dá para tirar alguma lição do desempenho do Flamengo? Dá para que o Corinthians talvez aprenda com o desempenho do Flamengo hoje? Sí, por ahí a gente, tenés razón eso que a gente está tomando empate, mas acho que fue una situación diferente. Porque en el 11 contra 11 es un time grande también y vino a jugar de igual a igual. Por ahí después con 10 jugadores no le queda otra opción de vallar las dos líneas y acho que de todo se aprende. Acá vos como entrenador no deja de aprender nunca, entonces acho que... Pero siempre seguimos mejorando, siempre... Lo de los otros dos juegos, acho que el de Inter fue una cosa que te puede acontecer muy pocas veces, porque hicimos un juego fantástico y nos empataron, después el otro día también desconectamos, dimos una desligada 10 minutos y nos empataron, pero lo importante es que pudimos sacar resultados en el Brasileirão. Pero sí, de todo se aprende. Ramon,
Aí, um trecho curto da coletiva do Ramon Dias, que segue falando lá depois da desclassificação do Corinthians. Você está errado, Marinho. Você está errado. Eu? Nós vimos um trecho da coletiva do Emiliano, que o Ramon Dias não abriu a boca sim. para nada. Ele é o treinador, ele foi contratado para treinar o clube, quem tem que dar explicação e responder perguntas é o Ramon Dias, não é o filho dele, não é o Ramonzinho, como a Miri fala. O Ramonzinho tem que entrar na coletiva quando o Ramon falar, o que você acha? Fala alguma coisa aí. Não é o contrário. Quem tem que dar resposta para a imprensa, quem tem que dar resposta para a torcida do Corinthians, que lota todos os jogos, é o treinador, o Ramon Dias. A torcida do Corinthians não quer ouvir o que o Emiliano tem para falar. A torcida do Corinthians quer ouvir o que o Ramon Dias tem para falar. E eu desconsidero completamente essa coletiva, pelo menos esse trecho que eu ouvi da coletiva, pelo menos esse trecho, eu desconsidero completamente, porque eu vou me colocar na torcida do Corinthians. Eu sou corintiano. Né? Sou corintiano. Eu queria ver a explicação do Ramon. Eu acho que todo torcedor do Corinthians que está acompanhando a coletiva quer ver a explicação do Ramon. O que o Emiliano tem a ver? Quem é o treinador? É o Emiliano? Então assume logo. Ó, o treinador é o Emiliano, o Ramon Dias está fazendo só uma figura lá. Tá? De figurante, sabe? É um ator coadjuvante, sabe? É um secundário. Quem assina a súmula? Não é o Ramon? Quem escala? Será que é o Ramon que escala o time? Agora eu começo a ter dúvida. Porque quando vai o auxiliar dele responder as perguntas depois de uma eliminação de Copa do Brasil, quem que escala? Quem treina, quem escala, quem troca? Porque nós já sabemos quem responde, né?